Olha o pão da casa, há uma grande verdade enquanto nós vivemos nesse mundo. E a grande verdade é que mesmo nas melhores famílias, nas famílias mais abençoadas, todas elas vão enfrentar problemas. E é possível sim que tragédias e situações complicadas aconteçam nas melhores famílias. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. E nós estamos lendo 1 Crônicas, do capítulo 5 até o capítulo 7. E o que destaca na leitura do texto aos nossos olhos é no capítulo 7. Então nós estamos terminando ali uma lista interminável, parece ser interminável, dos descendentes de Israel. E assim como lemos a respeito de Jabes, a palavra de Deus abre uma janela para mostrar a graça de Deus para você, mesmo em situações difíceis. Por isso, permaneça conosco até o final desta palavra. Muito bem, no capítulo 7, a palavra de Deus abre o texto falando sobre Efraim. Efraim, ele é filho de José do Egito. Mas tanto Efraim como Manassés são tomados como filhos diretos de Jacó. E eles são abençoados diretamente pelo seu avô. E Efraim era o mais novo, Manassés era o mais velho. Mas Jacó resolve abençoar Efraim com porção dobrada. Isso é, Efraim, ele tem tudo para ter uma família feliz e próspera. E o que acontece? Efraim, ele tem filhos, mas 2 dos seus filhos, a Bíblia diz, que eles vão roubar gado na região de Gate. E por isso eles são mortos. Olha a tragédia terrível. Aquilo que nenhum pai planejou. Perder os seus filhos, ou ver a perda dos seus filhos. Aquilo abateu tanto Efraim. A Bíblia diz que ele entra num luto profundo. Algo muito difícil para ele lidar. Tanto que seus irmãos vieram de longe para consolar. Então, algo que ele não conseguia se consolar. E a Bíblia diz que ele coabitou com a esposa e a esposa engravidou. E o nome do filho que nasceu, ele deu o nome de Berias. Ele diz porque a sua casa não estava bem. Então ele botou o nome de Berias. O significado de Berias é desgraça, ou filho do mal. Assim, você percebe que há 2 direções, na verdade, de comportamento que nós podemos ter diante das coisas que nos abatem, ou que chegam até nós como problemas grandes, como esse, é um grande problema. Amado, como é difícil você perder um filho que foi na direção errada. Então, nós não podemos mimar os nossos filhos de uma forma que eles não tenham correção, disciplina, mas ao mesmo tempo não podemos apertá-los de um jeito que a gente os crie debaixo de uma pressão constante. Mas, com certeza, em algum momento, algo não ficou visível para Efraim. E os 2 cometeram esse erro. Né? Então, isso é possível acontecer? É possível. Mas, sabe, nós não podemos descontar no restante da família o que aconteceu. E é isso o nosso aprendizado aqui. Então, por causa do que aconteceu com a família, então, aquilo deixou Efraim míope, né? Sem enxergar os tesouros que tinha dentro da sua casa. Tanto que quando o seu filho novo nasce, ele coloca o nome de desgraça, né? Que o significado que ele estava trazendo é isso que eu estou vivendo na minha família. A minha família vai mal. Mas eu quero dizer para você, Deus deseja e planejou que a sua família vá bem, mesmo num mundo caído e cheio de problemas como esse que nós vivemos. E a gente pode ver isso na própria família de Efraim, porque ele não tinha só aqueles 2 filhos. E entre os filhos, ele tinha uma filha chamada Será. E é interessante que na genealogia, geralmente não se conta as mulheres, mas se faz menção dela. Por quê? Porque você vai enxergar que Será, ela consegue, a partir dela, é uma líder tão grande, tão frutífera, é uma mulher tão cheia de bênção, que ela edifica 2 cidades. 2 cidades nascem e são edificadas pela filha de Efraim. Olha o tesouro que ele tinha em casa. Eu quero te dizer, mesmo diante das dificuldades que você enfrenta, há tesouros na sua casa. O problema é que muitas vezes a dificuldade que nós enfrentamos nos torna míopes. E nós só conseguimos enxergar a perda, o problema, mas enxergue os tesouros que tem dentro da sua casa. Com certeza a esposa de Efraim era um tesouro, a sua filha era um tesouro. E se você seguir a leitura, você vai perceber que Berias, esse que é chamado de desgraça, na descendência dele se diz que um dos parentes
que são gerados, filhos que são gerados mais adiante, é Num, de quem foi filho Josué. Quem é Josué? Josué é o conquistador de Canaã. Isso é, ele foi descendente de Berias, de alguém que foi chamado como aquele que é a desgraça, que não tem graça, que não vai prosperar. Mas foi dali que veio Josué, o conquistador de Canaã. Olha a graça de Deus. Aí, o que é que isso mostra? Que aonde o mal tenta operar, onde a desgraça chega, na verdade, Deus ele vem com a sua graça. Porque, como o apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você sabe o significado do nome Josué? Josué significa Deus que salva. Então Deus pode salvar sua família da situação difícil. Então olha os tesouros preciosos ao seu lado e saiba que Deus é capaz de mudar a história da sua família. Por pior que pareça a história ou o momento que vocês estão vivendo. Amém? Então, você recebe essa palavra? Se você recebe, então nos siga aqui no canal e compartilha essa palavra para mais pessoas, para que famílias sejam fortalecidas em nome de Jesus.